Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos pegar num dado que, à primeira vista, parece desafiar um bocado a lógica moderna. É verdade. Se olharmos para a lista dos países com maior qualidade de vida, o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, Que mede a saúde, a educação, o rendimento, exatamente, tudo isso? exatamente, repara-se num padrão muito curioso. Lá no topo, de forma consistente, estão países como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos. E o que é que eles têm em comum? Bem, são todos monarquias. Lá está. E isso obriga-nos a fazer uma pergunta quase herética. Será que este sistema, que muita gente vê como uma coisa do passado, tem alguma vantagem secreta sobre as repúblicas? É uma provocação excelente para começar, porque a fonte que vamos analisar hoje mergulha precisamente nesse paradoxo. Não é um artigo académico, mas sim um diálogo entre o interlocutor, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E juntos, eles não se limitam a olhar para a correlação, tentam perceber se a própria estrutura de uma monarquia pode criar um ambiente melhor para duas coisas que, bem, parecem faltar em muitos sítios. Uma visão de longo prazo e uma meritocracia a sério. Certo, então a nossa missão hoje é mesmo desconstruir esta ideia. Vamos analisar esta ligação entre a forma de governo, a estabilidade, a competência e tentar perceber se há aqui uma lição ou se é só, pronto, uma coincidência estatística. Exato. Ok, vamos então diretos ao assunto. A lista não se fica pelos países nórdicos. A análise fala também do Reino Unido, do Canadá, da Austrália, do Japão. Sim, o padrão repete-se. Todos partilham este traço. Monarquias com o IDH elevadíssimo. A minha primeira reação, confesso, é de ceticismo. Quer dizer, estamos mesmo a dizer que ter um rei ou uma rainha é um ingrediente para o sucesso de um país no século XXI. É uma reação perfeitamente lógica. E o que o diálogo esclarece logo de início é que não estamos a falar daquela monarquia absolutista, não é? Do rei com poder total. Certo, não é o Luís XIV. Não de todo. Quase todos estes países são monarquias parlamentares. Na prática, o que é que isto significa? Que o poder político, o de fazer leis, o de governar, está nas mãos de parlamentos e governos eleitos democraticamente. O monarca é, essencialmente, o chefe de Estado, uma figura simbólica. Portanto, o poder do dia a dia está com os políticos eleitos, como numa república, onde é que está então a diferença a sério? A figura do monarca é só decorativa? Não exatamente. A teoria que a fonte apresenta é que o monarca funciona como uma espécie de âncora de estabilidade. Uma âncora. Sim, por estar acima da luta política do dia-a-dia e não depender de ciclos eleitorais de 4 ou 5 anos, essa figura representa a continuidade do Estado, a identidade nacional. E isto pode criar uma base de estabilidade institucional que permite que a democracia funcione de forma mais serena, talvez, menos polarizada. Uhum. O debate político foca-se nas políticas em si e não na identidade da nação, porque essa, pronto, já está assegurada. Mas essa ideia da monarquia como um símbolo de continuidade não será um bocadinho romântica? Hoje em dia, com tanta polarização, essa figura não pode ser vista também como um símbolo de um passado elitista, desigual, em vez de um fator de união? Essa é a crítica principal, e é uma crítica válida, claro que sim. No entanto, o argumento aqui é que, nestes países em específico, a instituição conseguiu modernizar-se e manter-se relevante e, aliás, não é o único fator de sucesso, obviamente. Claro. O diálogo sublinha que o IDH elevado destes países depende de pilares muito concretos. Sistemas de educação de topo, uma cultura de participação cívica muito forte, economias abertas e bem geridas. A monarquia não cria isto do nada. Mas talvez ajude a manter o barco estável. Exatamente. Talvez forneça um ambiente estável onde estas qualidades podem florescer, sem os abalos constantes que vemos noutras paragens. Certo. Então, o ponto central da discussão não é bem monarquia contra a república, mas sim a qualidade das instituições que estão por baixo de tudo. Precisamente. A forma de governo é talvez uma peça do puzzle, não a solução completa. A análise afasta-nos da armadilha de pensar qual é o melhor rótulo e força-nos a olhar para um motor. Para o que está debaixo do capô. Lá está. Um sistema político, seja ele qual for, só é tão bom quanto a sua cultura cívica, a sua transparência e a sua capacidade de pôr as pessoas certas nos lugares certos. E isso leva-nos à segunda grande ideia, que me parece ainda mais disruptiva. Se a estabilidade é a base, o que é que se constrói em cima dela? A análise sugere que estes sistemas favorecem algo que parece quase impossível nas repúblicas modernas:
projetos de longo prazo. Sim. E a lógica é muito direta. Num sistema republicano, um governante é eleito por, sei lá, 4 anos. A sua principal preocupação, muitas vezes, é garantir a reeleição. Claro, o ciclo eleitoral. Isso cria um incentivo enorme para políticas com resultados visíveis e imediatos, que agradem ao eleitorado a curto prazo. Projetos que transformam a sério um país, uma reforma educativa profunda, uma transição energética completa, infraestruturas para o próximo século, Ficam muitas vezes na gaveta. ficam na gaveta, porque os seus frutos só serão colhidos daqui a 10, 20, 30 anos, muito depois de o político ter saído do poder. E numa monarquia parlamentar, a existência de uma chefia de Estado vitalícia que personifica a continuidade cria um horizonte temporal diferente. É essa a ideia. É essa a tese. A continuidade simbólica do monarca incentiva uma mentalidade de preservação de legado. Pensa-se não apenas na próxima eleição, mas na próxima geração. Uhum. Pensa, por exemplo, no Fundo Soberano da Noruega. Eles investem as receitas do petróleo para o bem-estar das gerações futuras. É o exemplo perfeito de uma política de longuíssimo prazo. Que transcende qualquer governo. Transcende qualquer ciclo político. E é neste contexto que o diálogo propõe uma combinação quase explosiva. Que é tal aliança entre monarquia e meritocracia. Precisamente, a monarquia oferece a tal âncora de estabilidade e visão de futuro. Mas a estabilidade por si só pode levar à estagnação, por isso precisa de um motor dinâmico. E esse motor seria a meritocracia. A meritocracia pura. Um sistema onde as decisões e os cargos públicos são atribuídos com base na competência, no mérito, nos resultados. E não em afiliações partidárias, lealdade ou, nepotismo. Então, espera lá. A fonte está basicamente a propor uma receita para o país ideal. Uma pitada de tradição para dar estabilidade, uma dose generosa de competência pura para gerar progresso e depois junta-se a tecnologia. A análise fala em IA e Big Data. Sim, para garantir que o processo é transparente e justo. Parece quase ficção científica. A tecnologia serviria para eliminar os vieses humanos na seleção de talentos, analisando dados de forma objetiva para encontrar as melhores soluções e as pessoas mais capazes. A monarquia garante que o plano não é desviado a cada eleição e a meritocracia garante que o plano é executado com a máxima eficiência. É uma utopia, talvez. Mas uma utopia que nos obriga a questionar as falhas dos nossos próprios sistemas. Exatamente. O que nos leva, inevitavelmente, a olhar para o mundo real. Esta visão de longo prazo, este foco no mérito, é algo que vemos nas intenções dos líderes das grandes potências. Quando olhamos para os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, o que vemos é esta busca. Bem, a análise é bastante contundente nesse ponto e a resposta é um rotundo não. Não. O que se observa nestas grandes potências, segundo o diálogo, é quase o oposto. Há um foco imenso na centralização do poder nas mãos de um líder ou de um partido e um uso muito forte do nacionalismo como ferramenta de coesão e de controle. E as decisões são guiadas mais pela lealdade do que pela competência. Muito mais pela lealdade política e por agendas geopolíticas de curto prazo, não por uma busca pela competência técnica. E a tecnologia, que na visão anterior era ferramenta da meritocracia, aqui tem um papel bem diferente. Um papel muito mais sombrio. Em vez de ser usada para promover a transparência, é frequentemente aplicada para vigilância em massa, controle social e para garantir a perpetuação do regime no poder. A prioridade não parece ser o desenvolvimento sustentado, mas sim a manutenção do poder. Se espera. Mas aqui o diálogo introduz uma reviravolta, uma possibilidade contraintuitiva. E se a forma não revelar a intenção? A análise levanta a hipótese de que toda esta centralização possa ser parte de um plano oculto. Uma estratégia de longo prazo. E soa a uma justificação um bocado perigosa, quase a dar uma desculpa para o autoritarismo. É uma linha de pensamento provocadora e, concordo, perigosa. Mas a ideia a explorar é a seguinte. Estes líderes governam nações gigantescas, complexas, com pressões brutais. Certo. Talvez, na visão deles, seja preciso primeiro consolidar o poder e garantir a estabilidade interna a todo custo, mesmo que isso implique medidas autoritárias a curto prazo, para só depois, com o país arrumado, poderem implementar as grandes reformas. Seria uma espécie de mal necessário na ótica deles. Uma estratégia de xadrez 4D onde o objetivo final é um bem maior, mas os movimentos no presente
parecem antidemocráticos. É difícil de engolir, porque a história está cheia de líderes que usaram essa mesma desculpa para se agarrarem ao poder. Sem dúvida. É uma navalha de dois gumes. Por um lado, pode ser uma estratégia pragmática para lidar com realidades caóticas. Por outro, é o caminho clássico para a ditadura. O que fica claro é a tensão entre essa possibilidade de um plano mestre e a evidência muito mais visível de líderes focados em si mesmos, que desconfiam dos processos democráticos e onde a meritocracia é só uma palavra para discursos. E isto leva-nos ao problema central. Como é que se muda um sistema? Se as nossas repúblicas estão presas no curto prazo e as grandes potências estão neste caminho, como é que se implementa algo novo? É aqui que a análise se torna mais pessimista. O ponto crucial que levanta é que, simplesmente, não existe um aparato jurídico para uma transição suave. Os sistemas políticos, por natureza, são desenhados para se autopreservarem. Para durarem. As constituições, as leis, as instituições, tudo é criado para garantir a continuidade, não a revolução. Qualquer tentativa de mudança profunda esbarra de frente na resistência das elites políticas e económicas que beneficiam do estado atual das coisas. Portanto, uma reforma genuína é quase impossível. Por dentro, exigiria que o próprio sistema votasse pela sua própria extinção, o que... Que nunca acontece. Exatamente. A conclusão é que uma transformação real exigiria muito provavelmente uma ruptura completa com o sistema vigente. E isso é algo que a maioria dos líderes e das populações tem pavor de arriscar. Por medo do caos. Por um medo muito legítimo do caos, da instabilidade, da violência. É mais confortável manter um sistema medíocre que funciona minimamente do que arriscar tudo por uma utopia incerta. E é neste beco sem saída que a análise recupera a ideia inicial das monarquias, mas com uma nova função, a de incubadoras de meritocracia. Confesso que o conceito é fascinante. A ideia é que, por terem uma máquina governamental teoricamente mais enxuta, o texto usa a expressão menos gordura de sobra, seria mais fácil, nestes países mais pequenos e estáveis, experimentar um sistema de governação puramente meritocrático. Seria uma espécie de laboratório social e político. E se funcionasse, se um destes países conseguisse criar este modelo híbrido de sucesso, poderia servir de farol, um exemplo prático de que uma alternativa é possível. Esse seria o cenário otimista. Inspirando outros a seguir o caminho, não por revolução, mas por evolução. Mas o diálogo termina com uma dose de ceticismo realista. A história mostra-nos que os sistemas, especialmente as grandes repúblicas, são incrivelmente resistentes à mudança. Ficam presos no que o texto descreve como uma zona de conforto e corrupção. Certo. A análise histórica sugere que, muitas vezes, um sistema tem de ser banido ou colapsar para que o novo possa surgir. A transição pacífica é a exceção, não a regra. O que nos traz de volta, num círculo perfeito, ao comportamento dos líderes das grandes potências. Exatamente. A reflexão final é essa. Talvez quando vemos certos líderes a forçar a barra, a tomar caminhos tortuosos, não seja apenas sede de poder. Talvez seja o reconhecimento de que o sistema não se vai reformar sozinho. Pode ser uma tentativa, ainda que perigosa, de forçar uma mudança que de outra forma nunca aconteceria. Que viagem! Começámos com uma estatística curiosa sobre monarcas e qualidade de vida e acabámos a debater a rigidez das estruturas políticas globais, o dilema entre estabilidade e reforma e esta busca quase utópica por um governo baseado no mérito. A discussão deixa-nos com essa tensão muito clara entre os sistemas que temos, grandes, pesados, resistentes à mudança, e a necessidade de uma governação mais ágil, mais inteligente. O texto termina com um quem viver verá. E se calhar a reflexão a levar daqui é essa mesma. Se a mudança por dentro é tão difícil e a estabilidade é tão valorizada, a pergunta que fica no ar é: que tipo de crise, que tipo de pressão externa ou colapso interno seria necessário para que uma sociedade moderna se atrevesse a abandonar as suas estruturas familiares e a experimentar um modelo radical que, como este que discutimos, tenta casar o melhor da tradição com uma visão futurista da competência?